O nome do personagem principal é Mason. Ele é um estudante do pavilhão da Sky Tower. Ele começou a treinar aqui há 2 anos. No entanto, ele só conseguiu atingir o 3º estágio de endurecimento corporal. Passar 3 anos antes de atingir o 3º estágio de endurecimento corporal é anormal, até mesmo medíocre. Os irmãos discípulos, que entraram no pavilhão ao mesmo tempo que Mason, já haviam ultrapassado esse estágio há muito tempo e se dirigido para suas conquistas futuras. Mason não teve escolha e começou a fazer todo o trabalho sujo da escola, continuando seu treinamento. O Pavilhão Celestial é uma escola com uma característica muito destacada, que é a intensa competição entre os alunos. Aqui o poder decide tudo. Tire, ou seja, tirado de você. Essa lei da selva existe aqui desde os tempos antigos. No Pavilhão Celestial, se você quiser subir de nível, terá literalmente que subir uma escada composta por seus companheiros. Aqui existe uma regra de que os alunos que ainda não completaram 14 anos, independentemente da origem, sejam encaminhados para um estágio de 3 anos. Durante esses 3 anos, tudo é pago pela escola e basta praticar. Se você conseguir completar o temperamento corporal dentro desses 3 anos, então você será aceito em uma escola mais poderosa, com mestres fortes que o aceitarão como aluno. Se você não foi aceito em uma escola de elite, poderá praticar por conta própria. Aqueles que falharem no condicionamento corporal serão forçados a deixar a escola ou se tornarem alunos assistentes. O pavilhão Sky Tower consiste em 3.000 discípulos, enquanto o personagem principal fez sua escolha e agora precisa cumpri-la, pois não poderia desistir de tudo e se afastar disso. Vários alunos encontram Mason na rua. Ele fica assustado e se vira para olhar para eles. Eles não respeitam Mason. Os alunos dizem que ele é apenas um auxiliar e ainda permanece no 3º nível de condicionamento corporal. Os alunos convidam Mason para testar sua força e lutar. Mas se ele lutar contra todos ao mesmo tempo, definitivamente não conseguirá vencer. Então, escolherá um oponente. Cada batalha é um teste difícil para ele, mas não era aceito recusar uma luta. Então, ele sentou-se desafiadoramente na frente de todos e começou a meditar. Qualquer um dos alunos está pronto para lutar com ele, já que todos estão com um nível de endurecimento corporal superior. Em algum lugar próximo, uma campainha tocou. Quando o sino tocar 9 vezes e o sol nascer no leste, um novo dia chegará. Cada um dos estudantes queria lutar contra Mason, porque mesmo comparado aos estudantes comuns, ele era fraco. Ao derrotar Mason, alguém poderia aumentar a sua importância. Começa uma briga entre eles. Todos querem vencer Mason por diversão. Ele joga sua vassoura e ela cai no chão, apontando para um estudante comum chamado Davi, que agora está no 5º estágio de endurecimento corporal. No pavilhão Sky Tower, todos os discípulos são diferenciados por classificação: discípulo assistente, discípulo comum, discípulo sênior, discípulo de elite e discípulo central. Eles ficaram frente a frente e desejaram-lhes uma boa luta. Mason dá um chute largo, mas David se esquiva facilmente. Ele afasta a mão de Mason e desfere um golpe poderoso em seu estômago. A dor começa a perfurar o corpo de Mason, mas isso não o impede. Reunindo suas forças, ambos atacam diretamente. Seus punhos colidem um com o outro com tanta força que o chão ao seu redor treme. O golpe de Mason é mais rápido, mas seu corpo é frágil e macio, então ele não aguenta tal golpe e cai no chão. Embora David permanecesse de pé, ele também sentiu o golpe por todo o corpo e uma leve fumaça começou a sair de sua mão. David vê seu oponente caído no chão e acredita que a vitória é dele, após o que agradece pela luta. Mas Mason não concorda com isso e, reunindo suas últimas forças, se levanta. Mason corre para atacar. Ele percebeu que não vai funcionar medir sua força com David, então ele quer derrubá-lo. Esta não é a primeira vez que David briga e evita facilmente o chute hábil de Mason. Então, novamente, deu um golpe direto e esmagador em Mason no estômago. Os antigos ferimentos de Mason e o poder de David se tornam conhecidos, e Mason cai no chão novamente. Mason não quer perder de novo e acredita que a luta não acabou. Ele ataca repetidamente, cada vez recebendo uma rejeição de Davi.
David não consegue acreditar no que vê. Ninguém jamais lidou com ele de forma tão violenta antes. Afinal, foi apenas uma luta de treino, mas Mason lutou como se fosse a última vez. David começou a perceber que não importava quantos golpes ele desse a Mason, ele não desistiria e pararia a luta. Quando Mason ataca novamente, David decide acabar com isso e desfere um golpe preciso no pescoço. David sabia que com um golpe tão certeiro, Mason simplesmente perderia a consciência. E é isso que acontece. Uma garota sentada em uma árvore observa atentamente o que está acontecendo. O nome da menina era Emily, e sua função na escola é manter registros de tudo o que acontece lá. Embora não houvesse muitas meninas assim na escola, elas desempenhavam uma função importante, pois cada pessoa deveria conhecer não só a sua história, mas também a história do que a rodeia. Esta não é a primeira vez que Emily faz anotações sobre Mason já ter sido derrotado 147 vezes. Ele já havia perdido tantas vezes, foi um número recorde de derrotas na história escolar. Todos os estudantes se dispersaram, deixando Mason inconsciente no chão. Meninas como Emily eram proibidas de interferir na vida cotidiana e influenciar os processos que aconteciam na escola. Mas era difícil para ela ver Mason sozinho, sangrando. Poucas horas depois, Mason acordou debaixo de uma árvore e não conseguiu entender como foi parar ali, pois havia perdido a consciência na batalha. Mas antes ninguém cuidava dele ou o tirava do campo de batalha. Mason foi severamente espancado e seu corpo ficou coberto de escoriações e hematomas. Ele sentiu algo em seu bolso. Sua surpresa não teve limites, pois havia ali uma pomada curativa que ele claramente não tinha consigo antes. Normalmente pessoas como ele eram indiferentes a todos. Desde os alunos até a direção da escola, Mason não conseguia acreditar que alguém o estivesse ajudando. Os remédios podiam ser comprados por 10 pontos de conquista, mas mesmo com um mês de trabalho sujo, Mason não tinha dinheiro para isso. Poucos minutos depois, Mason conseguiu caminhar tranquilamente até sua casa. Ele tirou as roupas sujas e costuradas. As surras estavam por todo o seu corpo. Mason decidiu não demorar e aplicar rapidamente a pomada que lhe foi dada, pois ela não tinha apenas propriedades curativas, mas também mágicas. Com sua ajuda, você pode se recuperar muito rapidamente. Mason estava completamente coberto de pomada. Depois disso, ele se vestiu novamente e foi para a cama, porque depois de uma batalha séria, quase não tinha mais forças. Quando adormeceu, mesmo durante o sono, foi assombrado pelas impressões da batalha ocorrida. No sonho, ele enfrentou David novamente em batalha. Agora ele sabe como se mover e agir. Ele rapidamente derrota David e pensa que agora ninguém mais pode derrotá-lo. De repente, uma luz brilhante desperta Mason, do qual ele acorda com medo. Ele estava tão profundamente adormecido que até começou a confundir isso com a realidade. Mas era apenas um buraco no telhado, que Mason planejava consertar há muito tempo. Ele arruma a cama e de repente encontra um pedaço de pedra que parece uma caixa. Mason não consegue se lembrar de onde tirou isso e por que está deitado na cama. De repente, um pedaço de pedra sobe de suas mãos e se abre em roxo como um livro. Depois disso, ele cai imediatamente no chão. Mason levanta o livro surpreso, mas nada está escrito em suas páginas. Ele lembrou que o encontrou enquanto caçava nas montanhas e nunca teria pensado que era, na verdade, um livro. Depois de folhear algumas páginas, Mason pensou que este livro não tinha utilidade, mas de repente, uma inscrição apareceu na página. Com um recipiente adequado, um corpo dourado descerá. Isso não é um milagre, mas um imortal dourado. Mason fecha o livro abruptamente. Essas palavras o assustam. Mesmo assim, o interesse supera o medo, e ele abre o livro novamente, e a inscrição aparece novamente nas páginas. Com um vaso adequado, um corpo dourado descerá. Isso não é um milagre, mas um imortal dourado. Um corpo dourado majestoso, não quebre as regras, mas o espírito indomável descerá. Mason não entende o que tudo isso significa, mas quer continuar lendo. Ele morde o dedo e deixa cair uma gota de sangue nas páginas do livro. Um brilho dourado aparece de repente acima do livro. A partir de um pequeno raio de luz, aparece um esqueleto sentado em posição de lótus, com um sorriso no rosto. Mason não gosta disso.
Ele acha que o esqueleto está apenas rindo dele. Ele tenta empurrá-lo, mas ao mesmo tempo, o esqueleto se move para dentro dele. Ouve-se o ranger de ossos e Mason cai no chão de dor e perde a consciência. Algumas horas depois, Mason volta a si e não entende imediatamente o que aconteceu com ele. Não há mais feridas em seu corpo, não há mais dor e seus ossos estão muito mais fortes. Ele se lembra do livro e imediatamente começa a procurá-lo. Assim que ele pensou nela, ela apareceu atrás dele e caiu no chão. Mason o pega e diz: desaparece. O livro desaparece. Ele diz: aparece, e o livro desaparece. Mason percebe que é feito de pedra espiritual, e somente quando centenas de milhões de espíritos se reunirem no abismo é que tal livro será criado. Ele percebe que com tal tesouro será capaz de esmagar não apenas os estudantes de nível superior, mas também quase qualquer especialista em artes marciais neste mundo. Agora Mason está muito fraco, e somente com a ajuda de treinamento constante ele será capaz de proteger este livro e ganhar experiência para resistir a qualquer força. Ainda há muitas páginas neste livro e mais de um tesouro escondido. Então ele se senta na cama e abre uma nova página do livro. Uma inscrição aparece. Um majestoso corpo dourado registrando o temperamento corporal. Um brilho dourado aparece acima de Mason e flui para sua mente. Mason sabe quando e como praticar seus golpes corretamente e quanto tempo levará para obter os melhores resultados nisso. Mason levantou a cabeça e viu que enquanto pensava em treinar, já era noite profunda. Sem nem arrumar a cama, foi para a cama cobrindo o rosto com um livro aberto. Assim que os primeiros raios de sol começaram a iluminar a casa, Mason acorda. Ele sai e espera o momento certo para começar a treinar. Assim que sentiu que havia chegado a hora, ele imediatamente assumiu uma postura de combate. Depois de completar vários exercícios de treinamento, a dor percorre seu corpo novamente. Agora que seus ossos percebem a carga de maneira completamente diferente, ele está gradualmente se aproximando do próximo nível de endurecimento corporal. Mas 3 exercícios não representam nem 1% de todo o treino. Superando a dor, Mason se levanta novamente e continua aconteça o que acontecer. Passaram-se 30 minutos de treinamento, o que o deixou exausto. Mas logo ao final do treinamento, Mason sente mudanças e percebe que passou para o 4º estágio de endurecimento corporal. Ele fica surpreso porque demorou 3 anos para chegar à 3ª fase, mas agora demorou apenas meia hora. De repente, ele começa a sentir náuseas, impurezas saindo de seu corpo. Mason já passou por isso antes, mas nunca encontrou tamanho volume. Apesar do fato de Mason ter passado para um novo estágio de endurecimento de seu corpo, ele ainda tinha muitas coisas novas para aprender. Embora ele não tivesse sequer compreendido 1% de toda a tecnologia, ele não conseguia nem imaginar o que aconteceria se a estudasse completamente. Totalmente confiante em suas habilidades, Mason pega uma vassoura de sua casa e sai para o quintal, pois ninguém o afastou de suas tarefas diárias. Emily está observando-o novamente da árvore. Mason varre calmamente o pátio da escola. Os alunos vêm até ele e perguntam se ele está bem. Mason acha que ainda precisa varrer o quintal, embora já tenha feito progressos no fortalecimento do corpo. Mason faz uma curva brusca e o irmão estudante cai, não esperando uma curva tão brusca. O irmão estudante se levanta e começa a correr. Mason pergunta para onde ele está fugindo, ao que o aluno responde que hoje é o 8º dia do mês. A cada 8º dia do mês, todos os pontos de desempenho dos alunos são somados, e como resultado, eles recebem recompensas e talvez até mesmo são promovidos na classificação. No início do mês, Mason tinha 10 pontos de conquista, porém foi desafiado 6 vezes e sempre perdia, então só lhe restavam 4 pontos de conquista. Por mais chateado que ele esteja com isso, marcar é um procedimento obrigatório que não pode ser evitado. Poucos minutos depois, Mason chegou ao Hall da Fama. O velho mestre da escola estava sentado à mesa. Mason sabia muito bem que seus pensamentos estavam ligados aos alunos do pavilhão. O nome do velho era Tong. Mason o acordou, e o velho apenas viu Mason e perguntou por que ele não veio de manhã.
Mason disse que suas tarefas rotineiras de limpar o terreno da escola o consomem e, às vezes, ele se esquece completamente de todo o resto. Tom pega seu caderno e começa a resumir. Graças às meninas que gravam a história, ele sabe tudo sobre os méritos de Mason neste mês. Após alguns minutos de cálculo, Tong joga 10 moedas de prata sobre a mesa. Enquanto Mason soma o dinheiro ganho honestamente neste mês, Tong relata que tem 12 pontos pelos quais pode comprar um frasco de cura para feridas. Mas Mason recusa, porque há muito tempo deseja economizar para comprar um comprimido de essência endurecedora. Porém, o velho ri dele porque sabe muito bem que a dor das derrotas constantes só leva à tortura de seu corpo. Tom brinca e diz que prefere morrer a Mason economizar para comprar uma pílula de essência para temperar o corpo. Mason não gosta da atitude pessimista do velho, porque ele realmente espera por esta pílula, que pode acelerar suas transições subsequentes para outros estágios de endurecimento corporal. O velho disse que pessoalmente poderia vender-lhe a pílula quando tivesse pontos de mérito suficientes, mas ao mesmo tempo disse que nenhum dos discípulos jamais conseguiu ganhar tanto em toda a sua vida. Mason está confiante de que conseguirá acumular pontos, pois seu caráter não é igual ao dos demais alunos e, se decidir algo, acabará alcançando seu objetivo. Mas o velho ri dele novamente, lembrando-lhe que ainda ontem ele foi novamente derrotado por outro simples estudante. Mason realmente entende que não pode competir com o nível de endurecimento corporal de muitos alunos, e as palavras do velho são realmente baseadas em seus indicadores. Portanto, Mason se vira e vai embora, com a confiança de que poderá provar ao velho que é digno desta pílula e do respeito. O velho tenta impedi-lo para que ele possa conversar com ele, mas Mason entende que o velho só está feliz com suas derrotas e não quer falar com ele. Tom diz que o pavilhão celestial não é para ele e que ele deveria voltar para casa. Mason ouviu o velho por um segundo e disse baixinho que não tinha para onde voltar. Depois de conversar com o velho, Mason foi para Black Plum Village. Mason caminhou pelas ruas da vila e pensou na conversa que teve com Tong. Cada vez que caminha por esta aldeia, sente-se um pouco ansioso e desagradável, mas hoje esses sentimentos não existem. No caminho, Mason se depara com um grupo de jovens que estão discutindo algo ativamente. Ele olhou atentamente para o grupo de rapazes e teve a impressão de que um estudante estava entre eles. Mason simplesmente passa, embora a presença de um estudante entre os bandidos desperte claramente suspeitas. Em poucos minutos, Mason chega à loja da tia Olivia. Mason entra nas lojas e, como sempre, pede para lhe vender um saco de arroz. Aqui, ele é um cliente regular, e sua tia, como sempre, está preocupada com a possibilidade de Mason não ter arroz suficiente para um mês inteiro. Embora um saco de arroz nem sempre fosse suficiente para Mason durar um mês inteiro, suas finanças não lhe permitiam comprar mais. Nesse momento, o marido da tia, chamado Paul, diz que podem dar de graça para ele o arroz estragado do porão. Esta família sempre foi gentil com ele e sempre que lhe davam arroz ruim, não era diferente do arroz bom. Mason entendeu objetivamente que eles só queriam dar-lhe um pouco de arroz de graça, porque eram uma família gentil. Ele se sentiu incomodado e tentou de todas as maneiras recusar isso. Mas Olivia insiste. Continua insistindo que muito arroz foi comido por insetos e agora não pode ser vendido, e eles ficarão felizes em entregá-lo a Mason. Mason não sabia mais o que dizer a ele, e simplesmente agradeceu a Olivia e ao marido pelo cuidado. Nesse momento, 2 rapazes entram na casa e são recebidos por uma vendedora. Um dos caras o empurra e o vendedor cai no chão. O cara chama alto e rudemente o diretor da loja. Tio Paul rapidamente se aproxima deles e pergunta o que aconteceu. O cara pergunta novamente quem manda aqui. Tio Paul respondeu educadamente que era o gerente da loja. O cara conta que aqui foi vendido arroz envenenado para o irmão dele que ele trouxe. Paul fica chocado. Isso não pode ser verdade. Sua loja só vende arroz fresco. Mas o cara continua culpando ele e diz que Paulo é o culpado por isso e eles exigem indenização. Mason olhou para os caras que vinham há muito tempo e lembrou como os viu na rua com boa saúde.
Ele foi até o tio Paul e sussurrou que esses caras eram golpistas e não fazia sentido fazer concessões a eles. Tio Paul duvida que tudo isso tenha sido realmente inventado apenas para enganá-lo e conseguir algum dinheiro. Mason pede que ele acredite em sua palavra. Tio Paul vira-se para os rapazes e educadamente diz que não lhes dará nenhuma compensação. O cara não consegue acreditar na coragem de Paul. O tio diz que a única coisa que pode fazer por eles é chamar um médico e pagar o tratamento. O cara fala que não vai sair daqui até receber uma indenização, senão todo mundo vai saber que o tio dele está vendendo produtos vencidos. O tio não queria que boatos negativos se espalhassem sobre sua loja e fica um pouco assustado com as palavras do rapaz. Neste momento, um discípulo do pavilhão celestial entra na loja. Mason se vira e percebe que era ele quem estava conversando com esses caras quando os viu acidentalmente na rua. Os bandidos trocaram olhares com o estudante e esperaram por alguma coisa. Um dos bandidos perguntou quem ele era e por que veio aqui. O aluno disse que seu nome é John e que quer justiça, os considera golpistas comuns e acredita que deveriam ser punidos por seus atos. Mason está confuso, porque recentemente eles estavam claramente na mesma página. O aluno realmente escolheu o nobre caminho certo ou está apenas jogando um jogo duplo. Um dos caras fala que isso é mentira, e o irmão dele foi envenenado. Ele praticamente não consegue se mexer por causa disso. John diz que pode ser facilmente ventilado. Imediatamente depois disso, ele tenta acertar seu irmão exausto, mas ele imediatamente se esquiva do golpe. Jones diz que seu ataque foi rápido o suficiente para que um homem enfraquecido e doente dificilmente fosse capaz de se esquivar tão rapidamente. As pessoas reunidas começam a perceber que, na verdade, são golpistas que tentaram enganar o tio Paul. Mason ainda não acredita em John e se pergunta o que ele realmente está tramando, porque eles claramente se conhecem e este é apenas um plano astuto. John ordena que eles saiam daqui e nunca mais apareçam. Os golpistas dizem que admitem a derrota para John e pedem desculpas pelo mal-entendido. John parece um verdadeiro herói aos olhos dos outros. Quando os golpistas estão prestes a sair da loja, Mason os impede. Ele diz que isso não pode ser perdoado e que eles deveriam ser devidamente punidos. Aqueles ao seu redor concordam com ele, porque se não aprenderem uma lição, continuarão com seus jogos sujos. Mason convida John para vencerem os golpistas juntos, porque eles merecem. John está confuso. Ele não esperava tal reviravolta. Mason insiste, pois John, como herói, deveria ser o primeiro a punir os golpistas. John não sabe o que fazer, porque isso não fazia parte de seus planos. A situação está esquentando. As pessoas ao seu redor não aguentam e começam a espancar os próprios golpistas. John olha horrorizado, mas não interfere na briga. Poucos minutos depois, os bandidos espancados estão caídos no chão. Um deles pede ajuda a John, mas John imediatamente diz que não vai ajudar os golpistas para desviar de si todas as suspeitas. Mason quer revelar o plano vil de John e se propõe a executar os golpistas, perguntando se alguém tem alguma objeção. John diz que eles já estão fartos e talvez devessem parar, mas Mason não concorda, porque a ação deles merece. Mason pergunta se John tem outro motivo para não matar os golpistas. João não se revela e diz que já viu a morte mais de uma vez. Então Mason diz que seria certo matar John, porque foi ele quem revelou seu plano vil, então ele irá puni-los. Nesse momento, um dos golpistas se levanta e acusa John de mentir, pois foi ele quem os forçou a fazer isso. Ele os forçou porque queria cortejar a filha do tio Paul. John tenta dar uma desculpa, mas os golpistas insistem que foi ele quem inventou tudo isso. Os golpistas disseram que estavam morrendo de fome e John lhes ofereceu 50 moedas de prata por isso. Agora todos ao seu redor perceberam quem é o verdadeiro fraudador. Ninguém pode fazer nada com ele, já que ele é do pavilhão celestial. John está desonrado e entende que é por causa de Mason. Saindo da loja, John ameaça Mason e diz que eles se encontrarão novamente. Tio Paul agradece a Mason, mas teme que isso possa lhe causar problemas. Mason não tem medo de John, porque ele é uma pessoa má, e Mason está pronto para lutar pela verdade. Depois disso, Mason, satisfeito pelo triunfo da verdade, sai da loja e se despede de todos. Chegando em casa,
Mason tem certeza de que não precisará se preocupar com comida no próximo mês. Enquanto estava na casa, Mason pensou que John estaria esperando por ele no caminho para casa e o atacaria inesperadamente. Mas Mason lembrou que, pelas regras do pavilhão, é estritamente proibido matar ou causar danos sem motivo. Por isso, John não estava esperando por ele. Mason tem certeza que eles se encontrarão novamente. John é uma pessoa má e, obviamente, irá se vingar. Mason deve começar a treinar imediatamente. Caso contrário, na melhor das hipóteses, ele simplesmente será espancado, mas tal insulto pode até matá-lo. Amanhã chega e Mason está treinando desde o momento em que o esqueleto dourado entrou nele. Seu corpo dói constantemente. Ele está confuso, não sabe o que escolher para ser mais eficaz. Aumente o tempo de treinamento em mais meia hora ou reserve um tempo para dormir. Mason toma banho e pensa no que fazer. Deitado em sua cama, Mason se lembra do livro. Ele o pega e começa a folheá-lo. De repente, um navio aparece no livro. De acordo com o que li no livro, este recipiente pode ajudar Mason em sua prática. Este recipiente transforma ervas raras em incenso intensificador. Mason entende que nesta fase de endurecimento do corpo, uma flor de trevo ou uma carniça seriam adequadas para ele. Certamente o ajudarão a melhorar seu corpo. Mason sabe que essas plantas estão na sala de contribuições e o preço delas é certamente baixo, mas ele não tem pontos suficientes no momento. Mason só pode esperar sorte nas montanhas. Mason vai para a cama cheio de confiança para ir para as montanhas amanhã. Ao amanhecer, Mason pratica técnicas de endurecimento corporal. Depois disso, ele vai para o Hall da Fama, onde trabalha duro. Por seu trabalho, o velho depravado lhe dá um livro contendo ervas medicinais. Este livro descreve não apenas as propriedades das ervas medicinais, mas também sua localização aproximada. Ao meio-dia, Mason redige um documento de forma indireta, segundo o qual ele tem permissão para tirar 3 dias de folga da escola. Depois disso, Mason pega da estrada. Poucas horas depois, ele já está se aproximando da serra. Mason coleta ervas, embora não seja tão fácil quanto parecia. Depois de coletar algumas ervas, ele segue em frente. No caminho, Mason descobre grama morta. Ele verifica novamente no livro e definitivamente é grama morta. Mason o recolhe em sua bolsa. Está começando a escurecer e Mason decide fazer uma pausa. Depois de comer, ele sobe em uma árvore e adormece. De madrugada, Mason treina novamente. Mason come sua última panqueca de arroz. Depois disso, ele pode ir mais longe em busca de ervas. Mason planejou originalmente ir caçar, mas ele nem viu um coelho o dia todo. Ele acha que deveria ter trazido mais panquecas de arroz. A aldeia fica longe dele, e Mason se pergunta onde pode encontrar comida. Ao longe, vê fumaça. Mason pensa que quem acendeu uma fogueira no meio das montanhas é um tolo, ou não conhece o medo. Depois de caminhar alguns minutos, Mason encontra um fogo. Não havia ninguém perto do fogo, mas quando ele se aproximou, saindo da armadilha, um menino e um homem adulto apontaram arcos para Mason. Ele diz que estava apenas coletando ervas e pede desculpas por incomodá-lo. Eles abaixam as armas e o convidam para o fogo. O nome do homem é Liam. Ele vem de uma aldeia no sopé da montanha. Vem aqui para caçar, fornecendo assim alimento para toda a aldeia. Mason se apresenta e diz que é do Pavilhão Celestial. Liam está encantado, pois ser discípulo do Pavilhão Celestial é uma grande conquista. O menino também sonha em se tornar discípulo do Pavilhão Celestial. Mason se aproxima do menino e diz que para se tornar aluno não é preciso ter muito talento, mas o principal é se esforçar e trabalhar. O menino fica feliz em ouvir o que ouviu e entrega um pedaço de pão a Mason. Mas Mason entende que a comida nas montanhas vale seu peso em ouro e teme que eles não tenham comida suficiente para si próprios. Mas Liam vê que Mason não come nada há muito tempo e insiste sozinho. Mason está imensamente grato por sua gentileza e preocupação. Depois do jantar, eles vão para a cama. Amanhã chega. Mason começa a treinar novamente quando, de repente, sente que seu corpo está cheio de novas forças. No 5º estágio do endurecimento, Mason pratica essa técnica de endurecimento corporal por apenas alguns dias e obtém ótimos resultados. Isso é inimaginável, Mason está muito feliz com isso.
Ele termina seu treinamento e continua seu caminho em busca de ervas. Mais adiante na estrada, Mason pega um coelho. Mason já caminhou 30 milhas e entende que, se for mais longe, poderá encontrar animais perigosos que podem muito bem despedaçá-lo. De repente, Mason ouve um grito. Ele corre em direção ao som e vê uma caverna perto da qual há um arco. Ele joga sua bolsa e entra em uma caverna coberta de teias de aranha. Na caverna existem casulos cheios de esqueletos. De repente, ele vê Liam no casulo. Mason se aproxima dele e verifica sua respiração. Liam acorda e conta que o menino foi levado por uma aranha. Mason imediatamente começou a rasgar a teia, mas ela é muito viscosa. Ele não pode perder tempo. Ele diz a Liam para continuar se libertando enquanto ele vai salvar o menino. Entrando na caverna, ele vê uma enorme aranha tecendo seus fios perto do menino. Uma aranha morde um menino. Mason corre para a aranha e a acerta com toda a força. A aranha se vira e joga Mason no chão. Mason ataca novamente. O risco de ser envenenado é muito alto, mesmo que esta enorme aranha seja igual em força a Mason. Se Mason não se apressar, o menino poderá morrer. A aranha atira um fio em Mason. Mason se esquiva, mas a aranha simplesmente selou a saída com sua teia para que Mason não tivesse para onde correr. Mason ataca novamente, mas no mesmo momento, a aranha fere seu braço. Depois de vários golpes, a aranha começa a gritar. A aranha não desiste e Mason o ataca novamente. Depois de vários dos momentos mais difíceis da vida de Mason, a aranha cai no chão sem vida. A aranha está morta, embora seja apenas uma fera. Mason achou difícil derrotá-la. Mason tira da mão um pedaço da perna de uma aranha. Ele pega o menino nos braços e o carrega para fora da caverna. Eles são recebidos pelo já libertado Liam. Mason diz que o menino perdeu muito sangue e está inconsciente, mas ele sabe prestar-lhe os primeiros socorros. Mason tira algumas ervas medicinais de sua mochila. Ele mastiga ervas medicinais e aplica nas feridas do menino. Isso deve neutralizar o veneno. O menino recupera o juízo, mas ainda se sente mal. Mason diz que o menino precisa ser levado ao médico. Apesar dos ferimentos, Mason se sente completamente bem. Mason pega sua bolsa e pede para esperar por ele. Ele entra na caverna. Ele encontra um trevo. Essa flor cresce em lugares úmidos e escuros. Aqui há muitos cadáveres, o que tonificou seu crescimento. Caminhando mais, ele encontra um cogumelo que não viu no livro do velho. Ele decidiu pegá-lo e mostrá-lo ao velho. Mason sai da caverna e, junto com Liam e seu filho, vai ao médico. Depois de algum tempo, eles vão ao médico. Liam pergunta ao médico o que há de errado com seu filho, mas o médico simplesmente o manda sair e pede que não interfira. Liam, com esperança e alegria, diz a Mason que o médico poderá curar o menino. Liam cai de joelhos e agradece a Mason por sua ajuda e generosidade. Mason é modesto e diz que ajudou no que pôde, principalmente porque foram gentis com ele no dia anterior. Liam está muito grato a Mason e diz que nunca esquecerá sua generosidade. O médico saiu de casa e disse que estava tudo bem com o menino. Ele estaria com saúde, mas devido à grande perda de sangue, ainda não recuperaria a consciência. Liam fica feliz e agradece ao médico pelo trabalho. Algo está acontecendo nas proximidades e atrai a atenção de Mason. Ao mesmo tempo, vários estudantes discutem o desaparecimento de Mason do pavilhão celeste, mas não conseguem acreditar que ele deixou a escola para sempre. John ouve a conversa e interrompe, não querendo ouvir falar de Mason. O barulho próximo também o atrai. Aproximando-se de um grupo de estudantes, John é informado de que hoje qualquer estudante pode desafiar Mason, mas ninguém consegue encontrá-lo. John gosta dessa ideia. Ele sabe muito bem que Mason perde constantemente nessas lutas. Embora John sinta pena de Mason, essa pena não é suficiente para que ele o perdoe. John estabeleceu como objetivo expulsar Mason da escola a qualquer custo. Um dos capangas de John se aproxima do restante dos alunos e relata que hoje John quer brigar com Mason. Porém, os alunos sabem que Mason sempre escolhe seu oponente com sua vassoura, e não sabem quem é John. O capanga de John diz a eles que a irmã de John é uma das discípulas mais fortes do pavilhão celestial, e é melhor não mexer com ela. Então os alunos concordam em ir assistir à luta.
10 minutos depois, eles se aproximam da praça e esperam que Mason comece a varrer a praça como de costume. Mas Mason não está na praça. O capanga de John o convida para ir até sua cabana, o que ele concorda e todos os alunos o acompanham. Quando John se aproximou da cabana de Mason, ele sorriu, já que a casa era de madeira e estava em ruínas. John fica na entrada e grita bem alto, desafiando Mason para uma luta, mas ninguém sai de casa. John diz que se Mason não sair, ele o forçará a fazer isso sozinho. John não aguenta e derruba a porta com um chute. O capanga de John entra na casa, mas não há ninguém. Eles acham que Mason fugiu porque não é visto há vários dias. Mas John está explodindo de ódio por ele e ele simplesmente não quer sair de lá. John ordena que uma tocha seja trazida para ele. Ele quer incendiar a casa de Mason. O capanga de John se assustou e perguntou novamente, insinuando que isso era cruel demais. John fica furioso e garante a seu capanga que mais tarde dirão que a casa pegou fogo sozinha por causa da palha seca no telhado. Uma tocha é trazida para John e ele se aproxima da casa para acendê-la. Mas de repente a mão de alguém o detém. Mason pergunta por que ele está fazendo isso. John estava confuso, ele não esperava ver Mason aqui. John diz que não se esqueceu desse incidente e Mason será punido por sua insolência. Jason pergunta se John quer desafiá-lo. As coisas de Mason estavam esfarrapadas e ele estava ensanguentado depois da luta com a aranha, mas ele estava pronto para lutar agora. John está pronto para uma briga, mas Mason se vira e entra calmamente em sua casa. Todos os alunos congelaram em antecipação. Mason largou calmamente o saco de ervas e voltou para a rua. John diz que está pronto para perdoar Mason se ele se ajoelhar diante dele e implorar por perdão. Mason balança a cabeça em negação. Ele sabe que John tem conexões sérias na escola, caso contrário não teria ousado incendiar sua casa. John se gaba de seu irmão e irmã, que são excelentes alunos e conseguem vencer Mason com um dedo. Mason percebe que é muito melhor que John. Coloca a mão em seu ombro e diz que ninguém o ajudará se perder para ele em uma luta justa. John afasta a mão e não quer ouvir nada sobre isso. Mas Mason continua e diz que se tivesse contado aos mais velhos sobre a ação de John, ele já teria sido expulso há muito tempo. John insiste em um pedido de desculpas e não quer ouvir as desculpas esfarrapadas de Mason. Como as palavras de John não o convenceram, Mason, sem hesitação, oferece-lhe um duelo. John tem medo da determinação de Mason e o lembra que ele não tem o direito de desafiar um aluno com o 7º nível de endurecimento corporal. Neste momento, um dos alunos emerge da multidão. O nome do aluno é Peter. Ele diz que seu nível de endurecimento corporal é apenas o 5º, mas ele consegue lidar com Mason sem problemas. Mason entende perfeitamente que o nível de endurecimento de seu corpo também é o nível 5, mas ninguém sabe disso, e agora ele está confiante em sua vitória. Peter diz que Mason pode acertá-lo 3 vezes, e se pelo menos uma delas acertar, ele admitirá a derrota. Mas se não, ele baterá em Mason até que ela perca a consciência. Emily está observando o que está acontecendo, sentada como sempre em uma árvore. Mason concorda com a proposta de Peter e imediatamente lança um ataque. Mason desfere um golpe poderoso no peito de Peter. Depois disso, ele imediatamente chuta Peter, que estava voando com o golpe, no chão. Peter, sem vida, cai no chão com grande velocidade. John, como todos os outros alunos, não consegue acreditar, porque é simplesmente impossível derrotar um aluno de nível 5 tão rapidamente. A garota também não consegue acreditar no que vê, pois há poucos dias, Mason perdeu para um aluno com o 4º nível de endurecimento corporal e agora venceu em apenas 2 rebatidas. O próprio Mason está um pouco surpreso com seu novo poder. John diz que isso é impossível e Mason está trapaceando. Mas Mason diz que o próprio John pode testar sua força na batalha. Um dos capangas disse a John que ele estava correndo muitos riscos e que não deveria lutar com Mason imediatamente, pois eles não conheciam sua real força. John acusa Mason de esconder seus verdadeiros poderes. Sem saber o nível de endurecimento do corpo de Mason, John não quer brigar com ele e sai com os outros alunos, dizendo que hoje poupará Mason. Por causa dessa briga, Mason lembra que perdeu o treino matinal.
Isso o perturba, mas agora ele precisa passar para outras coisas. Mason vai até o lago para nadar. A garota desceu da árvore para perguntar a Mason em que estágio de endurecimento corporal ele estava, já que ela precisava documentar esse fato. Mas quando ela se aproxima do lago, ela vê Mason completamente nu. Ela não sai. Desperta nela um interesse natural e, escondida atrás de uma árvore, continua observando Mason entrar na água. Mason ficou na estrada por vários dias e muitas pessoas tentaram matá-lo, então ele se lavou cuidadosamente de sangue seco e sujeira. Poucos minutos depois, Mason emerge da água, sem saber que Emily o está observando. Quando Mason se vestiu, foi para sua casa, onde pegou uma vassoura. Vários dias se passaram desde a última limpeza e ele precisa retornar às suas funções. Ele se lembra do saco de ervas. Depois de reservar para si as que precisava, decidiu ir ao velho vender o resto das ervas. No hall da fama, um velho bebe chá. Quando Mason entra no salão, o velho engasga, pois Mason foi espancado e suas roupas foram rasgadas. Mason não admite para o velho o que aconteceu com ele e começa a dispor as ervas que conseguiu coletar de sua bolsa. Mas estas eram ervas medicinais comuns que podem ser coletadas em quase qualquer lugar. O velho oferece a Mason apenas 1 ponto de mérito por eles. E isso deixa Mason chateado, porque ele passou por muito para consegui-los. Então ele decide usar seu trunfo. Mason tira um cogumelo colhido de sua bolsa na caverna da aranha. O velho fica surpreso. Faz muito tempo que não vê esse cogumelo. O velho pergunta de onde Mason tirou isso e se ele sabe que tipo de cogumelo é. Depois disso, Mason conta como teve que derrotar uma enorme aranha para consegui-lo. O velho entende que Mason se esforçou muito e conseguiu até derrotar a fera. Isso merece elogios. Depois de examinar o cogumelo novamente, o velho diz que é um cogumelo raro e sangrento. O velho está pronto para dar 20 pontos a Mason por este cogumelo. Mas Mason está chateado. Ele queria mais. Mason calculou que agora ele tinha apenas 48 pontos de contribuição. Mas ele ainda precisa de algumas ervas. Ele quer comprar 10 pedaços de capim carniça do velho. O velho diz que custará 10 pontos de contribuição. Mas Mason não entende, porque quando ele traz essa grama para venda, 2 ervas custam 1 ponto de contribuição. E o preço de compra dobrou. O velho explica-lhe que existe uma grande diferença entre comprar e vender. Mason acusa o velho de simplesmente ganhar dinheiro com ele. Mas o velho diz que não tem nada a ver com isso, e os seus líderes estabelecem o preço. Mason fica chateado e bate na mesa com os punhos. Mas ele ainda precisa da grama e concorda com a oferta do velho porque não tem escolha. Saindo do depósito, Mason vê uma garota que o observa constantemente, mas sem prestar atenção nela, ela vai para casa. Enquanto está em casa, Mason prepara ervas em um recipiente que o livro lhe deu. O cheiro é estranho, mas nada de especial acontece. Mason transfere o recipiente para a cama, mas a dormência entorpece todo o seu corpo. Mason cai no chão antes de chegar à cama e não tem forças para dar nem alguns passos. As ervas que ele preparou são ligeiramente venenosas e podem causar paralisia do corpo. Mason está deitado no chão, mas entende que essas ervas só são eficazes sob carga máxima. Reunindo toda a sua vontade, Mason se levanta. E ele sente como seu corpo está cheio de força e se sente melhor. Mason entende que somente a vontade de aço e a perseverança estimularão o corpo em um momento crítico. Este navio realmente ajuda. Mas uma porção de ervas dura apenas 1 hora e Mason deve guardar as ervas que coleta. A noite está caindo lá fora. Deitado na cama, Mason pensa em como pode ganhar mais pontos de contribuição e adormece. Ao mesmo tempo, John está acordado e pensando em como se vingar de sua humilhação. Ele acorda seus capangas para bolar um plano de vingança. John exige que eles elaborem um plano. Um dos capangas de John diz que tem uma ótima ideia de vingança. Seu nome é Ethan. Ele se aproxima de John e sussurra baixinho um plano insidioso em seu ouvido. John fica feliz em ouvir isso, coloca a mão em seu ombro e acena com aprovação. A manhã chegou. Mason está varrendo lá fora, quer finalizar rápido para poder voltar aos treinos. O capanga de John se aproxima dele, mas Mason ainda não sabe disso e não presta atenção nele.
Ethan se aproxima de Mason, se apresenta e diz que tem negócios importantes. Ethan começa a falar e admira Mason por sua vitória sobre Peter ontem. Mason pensou que Ethan e Peter já tiveram problemas antes. Ethan diz que Peter o intimidou e quer se vingar dele, mas ele tem fortes ligações dentro do pavilhão e não pode provocá-lo. Mason pensava que sim, que estava em uma situação semelhante. Ethan agradece a Mason por derrotar Peter, e acontece que ele mostrou a todos que não é tão fraco como todos dizem. Mason é modesto e diz que ainda tem muito trabalho pela frente, e pensa que se não tivesse derrotado Peter ontem, todos continuariam a considerá-lo um fraco. Peter diz que quer aprender sua técnica de luta com Mason. Mason fica confuso e, depois de pensar por alguns segundos, diz que não treinará Ethan, já que ele não troca golpes a não ser que seja absolutamente necessário. Ethan começa a implorar a Mason que o treine, pois se ele não concordar, seu plano irá falhar. Mas Mason recusa novamente Ethan. Ethan tenta ofender Mason com palavras e diz que se perder para ele, irá compensá-lo por seus pontos de contribuição. Mesmo assim, Mason concorda em lutar, mas diz que não pode lutar agora, já que foi desafiado recentemente e muito pouco tempo se passou desde então. Mas Ethan o corrige, porque Mason pode desafiar a si mesmo. Mason simplesmente se esqueceu disso, pois durante todo o seu treinamento ele nunca desafiou ninguém. Mason está muito preocupado em perder seus pontos de contribuição e novamente pergunta se ele realmente compartilhará seus pontos caso perca. Ao que Ethan responde com segurança que Mason não precisa se preocupar com isso. De repente, Ethan se vira e começa a correr, dizendo que já volta. Mason não o entende porque queria brigar com ele. Mason não entende porque a Ethan precisa disso. Enquanto isso, o capanga de John relata a ele que Mason pediu a Ethan uma dúzia de ervas durante a sessão de sparring. Mas John acredita que esta não é uma grande perda para ensinar uma lição a Mason. Neste momento, Ethan comprou uma dúzia de ervas do velho e correu para Mason. Correndo até ele lhe entrega um saco de ervas e diz que há exatamente 10 ali e que ele pode contá-las. Mason, não vendo necessidade disso, coloca o saco de ervas e sua vassoura no chão e diz que eles podem começar a brigar a qualquer momento. Eles se curvaram um para o outro e a batalha começou. Ethan imediatamente começou a atacar, mas Mason defendeu facilmente seu golpe direto. Ethan fica surpreso. Ele sentiu um grande recuo com o golpe, como se tivesse atingido um grande paralelepípedo. Outro ataque, mas Mason o repele novamente. Ethan não consegue acreditar no que vê. Mason começa a atacar, e com apenas 2 golpes, Ethan cai no chão e implora a Mason que pare. Mason se aproxima dele calmamente e o ajuda a se levantar. John assistiu à luta deles. John diz a seu capanga que Ethan está agora no 7º estágio de endurecimento corporal e ele simplesmente não poderia perder para Mason, que está no 4º estágio. Mason os viu e caminhou abruptamente em direção a eles. Pegando John pelo ombro, ele sorri e diz que pode lutar com ele a qualquer momento. Jonah pergunta como ele sabia do plano deles, ao que Mason responde que viu Ethan no meio da multidão ontem e percebeu que ele também era um dos capangas de John. Após essa breve conversa, Mason lembra que John pode lutar com ele a qualquer hora e vai para casa. Vários dias se passaram. Mason medita em um campo. Mais uma vez, seu corpo está cheio de força, ele está impressionado, finalmente há progresso. Ele está agora no 7º estágio de endurecimento corporal. Em breve, poderá começar a estudar seriamente as técnicas marciais. Na 4ª página do livro, há uma descrição das artes marciais. Depois de ler a página 4, Mason acha que o conjunto de movimentos é um pouco peculiar. A técnica de fortalecimento Yang é uma prática cuja essência é fortalecer a própria energia Yang. O objetivo desta técnica é que você deve treinar com excesso de energia Yang, mas também há limites. Se a energia Yang líquida estiver sobrecarregada, existe a possibilidade de danificar seus meridianos. Mas também há uma grande vantagem. Durante a batalha, você pode usar essa energia para aumentar a eficácia dos seus ataques. Vários dias se passaram. Praticando ao sol o dia todo, a energia Yang aumentou apenas uma pequena queda. Mas o sol é a melhor fonte de energia para Mason agora. Após várias horas de treinamento,
Mason finalmente completou o primeiro estágio de formação de uma verdadeira fonte de energia. Após várias horas de viagem, Mason chegou a uma enorme fenda no chão. Esta é a prisão do dragão que se contorce e está cheia de energia Yang. Este é um lugar proibido em todo o pavilhão celestial. Ventos fortes sopram e estudantes que cometeram atos imperdoáveis são enviados para cá. Mason não entende por que a energia Yang se acumulou neste lugar específico. Não pode haver dúvida. A energia Yang nesta meta está simplesmente além do imaginável. Quando Mason se sentou para meditar, ele sentiu como a energia Yang preencheu seu corpo. Um ancião se aproximou de Mason por trás. Mason levantou-se abruptamente e cumprimentou-o. Achava que o mais velho tinha um status elevado no pavilhão, mas raramente via os mais velhos e não sabia que cargo ocupava. Mason diz que não sabe como se dirigir ao mais velho. Ele diz a ele que seu nome é o 11º ancião, mas Mason nunca ouviu falar dele, mas mesmo assim o recebe de volta. O mais velho percebeu imediatamente que Mason pratica artes marciais baseadas na energia Yang. Mason confirmou isso, pois havia uma grande concentração dessa energia neste local, e seria estúpido negar. Mason pergunta ao mais velho por que há uma quantidade tão grande de energia Yang neste lugar. Ao que o mais velho responde que a resposta está localizada nas profundezas da fenda, existe um tesouro que emite esta energia. Era uma resposta óbvia, mas Mason não entendia que tipo de tesouro havia ali. O mais velho diz que a prisão do dragão contorcido apareceu com o golpe da espada. Mason ficou surpreso, porque a fenda tem mais de 30 metros de largura. Poderia realmente ter sido formada pelo golpe da espada? Centenas de anos atrás não havia pavilhão celeste neste lugar. Quando o fundador cruzou essas terras, ele encontrou um demônio poderoso. Em uma dura batalha, o demônio foi forçado a fugir, cortando o chão com sua espada, organizando assim uma rota de fuga. E assim começou a perseguição. O fundador precisou de muito esforço antes de conseguir alcançar e derrotar o demônio. O poder do demônio era inimaginável. Embora ele agora esteja morto, ninguém pode dizer com certeza que não existe um segundo demônio neste mundo. O fundador decidiu guardar a fenda onde a cabeça do demônio permaneceu por algum tempo, ao mesmo tempo que estabelecia um pavilhão celestial. A escuridão domina este lugar, então os raios do sol não podem chegar ao fundo. Após a morte do fundador, este lugar tornou-se uma prisão para os piores estudantes. Mason não entende por que o mais velho veio aqui. O 11º ancião veio aqui porque queria encontrar uma pessoa. Embora o mais velho fosse velho, ele nunca deixou de adorar conversar. Mas por enquanto decidiu abandonar a conversa com Mason e foi embora, deixando muitas das perguntas de Mason sem resposta. Como havia um tesouro Yang aqui, Mason decidiu praticar aqui por mais tempo. Vários dias se passaram e Mason meditou bem na beira da fenda. Ele sentiu a primeira gota de Yang líquido em seu corpo e ficou simplesmente encantado com essas sensações. Mason pensou que, embora tenha levado vários dias sentado sob o sol escaldante, valeu a pena. Mason voltou para casa à noite. A porta de sua casa estava aberta. Embora ele a fechasse constantemente, isso alertou Mason. Entrando em sua casa, ele viu em sua cama a menina adormecida, que tantas vezes o observava. O buraco no telhado, que Mason não havia consertado, deixou passar o luar e iluminou a garota deitada. Mason já estava parado quase perto da cama, admirando a garota. De repente, ela acordou. Houve um silêncio constrangedor entre eles. Mason pigarreou e perguntou à garota como poderia se dirigir a ela. Ele estava um pouco tímido e preocupado por não ter feito a pergunta mais apropriada. Ela timidamente respondeu que seu nome era Emily. Mason esclareceu como poderia ajudá-la. Emily disse que um caçador da Cordilheira do Vento Norte passou o dia sentado perto da casa de Mason. Ele esperou por Mason o dia todo porque queria agradecê-lo por sua gentileza e ajuda, mas Mason nunca apareceu. Mason imediatamente percebeu que era Liam, e a garota entregou a bolsa a Mason. Emily começou a dar desculpas a Mason.
Ela adormeceu na cama dele apenas porque ela mesma não podia esperar por ele. Mason prometeu timidamente que da próxima vez não o faria esperar tanto. Eles sorriram um para o outro e a garota saiu envergonhada. Mason continuou sorrindo pelo encontro com a tímida garota e pelo presente dado pelo caçador, e logo foi para a cama. Mason foi acordado por uma batida na porta. Abrindo a porta, ele viu uma carta caída no chão que foi deixada pelo fugitivo Ethan. Mason sorriu e começou a ler. A carta dizia que Ethan estaria esperando por Mason para conversar no matagal da floresta de ventos negros. Mason entendeu perfeitamente que uma emboscada definitivamente o esperava na floresta, mas ao mesmo tempo queria testar o efeito do desenvolvimento da técnica Young. Ethan corre até John e diz que entregou a carta e que eles podem se preparar para a chegada de Mason. De repente, alunos da escola Thunderstorm começam a se aproximar deles. Ethan se assustou e perguntou a John se deveriam esperar eles chegarem, pois sempre havia conflitos entre eles. Mas John já tinha tido muitos desentendimentos com eles e seria humilhante ir embora. Ao mesmo tempo, os alunos da Escola das Tempestades discutem que seria bom se vingar de John. Lucas, um aluno da Thunderstorm School, se aproxima de John e pergunta com um sorriso como ele ousa atrapalhar. Lucas é abordado por uma garota que diz que John está sendo desrespeitoso. O nome da garota é Sansa. Ela é da Escola do Touro e é muito atraente, e John está de olho nela há muito tempo. Mas John não vai embora e diz que há muito espaço livre ao seu redor, dando a entender que os alunos da escola de trovoadas podem contorná-lo. Lucas tenta humilhar e afastar João com palavras, mas não cede. Ninguém vai ceder para não cair nos olhos de Sansa, mas ela se aproveita e tenta provocar uma briga. Torna-se claro que isso é inevitável. Lucas ataca primeiro, John desvia, mas um golpe rasga suas roupas e ele fica maravilhado com a força de Lucas. John percebe que Lucas atingiu o estágio Kaiyuan. Eles começaram a treinar no mesmo dia, mas Lucas claramente conseguiu mais. Na luta, ele simplesmente zomba de John. Enquanto isso, Mason se aproxima do local pretendido e ouve os sons da batalha. Conforme Mason se aproxima, ele vê Lucas batendo em John. Essa surra lembrou Mason da maioria de suas batalhas. Sansa se volta para Lucas, dizendo que John está demonstrando resiliência. Ela pede para Lucas deixá-lo. Mas John não pensa em desistir e diz que se Lucas não o matar hoje, ele pode não ter mais esperanças de uma vida tranquila. Os capangas de John tentam salvá-lo, mas são parados pelos homens de Lucas e impedidos de intervir na luta. Lucas pega a pedra e está prestes a desferir o golpe final, mas Mason para a mão. Lucas não conhece Mason e acredita que pode derrotá-lo sem problemas. Mason é atacado por vários oponentes ao mesmo tempo, mas repele facilmente seus ataques e acerta um após o outro. Sansa percebe que Mason usa forças vitais na batalha, o que a impressiona muito. John não entende por que Mason está lutando ao seu lado porque eles são inimigos. Resta apenas um adversário, Lucas. Lucas saca sua espada e diz que Mason também se meteu em problemas e não precisa implorar por misericórdia. John avisa Mason que Lucas já atingiu o estágio Kaiyuan. Mason bloqueia a espada de Lucas, mesmo que ela passe por sua mão. Mas Mason quase não sente dor e com um só golpe arranca vários dentes de Lucas, que cai no chão. Mason se vira para Sansa e diz que é a vez dela. Ela fica com medo e Mason agarra sua garganta com a mão ensanguentada. Mas Sansa imediatamente diz que não está com eles. Ela é da Escola do Touro e nunca levantou a mão contra os alunos da Torre do Céu. Ela elogia Mason e diz que ele é forte. Depois disso, ela lambe o dedo e pergunta se Mason é forte na cama. Mason a deixa ir e fica envergonhado com as palavras dela. Ele abaixa a mão até o peito dela, desacelera por um segundo, mas pensa que também deveria lhe dar uma lição e a empurra levemente no chão. Então ele se vira e se despede dela com um sorriso. Sansa fica maravilhada. Ela acredita que pode conquistar o coração de qualquer cara, mas não entende o que está acontecendo com Mason. Ela corre até ele, agarra-o pelo ombro e diz que ele é Mason, um cara interessante, se vira e vai embora. Mason se aproxima de John e pergunta se ele pode ir. John acena para ele e caminha com ele. Eles vieram para o pavilhão celestial.
Nesse ambiente, brigas entre estudantes não são incomuns e todos já se acostumaram. Se a luta não terminar em morte ou ferimentos graves, os mais velhos não lhes dão atenção. Mason chegou em casa, achou que precisava cuidar dos ossos e dos músculos, porque se quebrar alguma coisa, as ervas medicinais vão custar muito caro. O efeito da técnica de aprimoramento do Yang permite que Mason se recupere de ferimentos leves. De repente, Mason sentiu novamente uma onda de força em seu corpo. Ele percebeu que o 8º estágio de endurecimento corporal já havia começado. A batalha de hoje claramente o beneficiou. A taxa de absorção da energia Yang aumentou significativamente. Alguns dias depois, Mason está de volta às suas tarefas normais, varrendo o quintal. À distância, ele viu John se aproximando dele. Nos últimos dias, eles mal tinham aparecido em público e provavelmente estavam se recuperando da batalha. John se aproximou de Mason. Ele perguntou como ele estava se sentindo. Sem responder, John tirou 2 recipientes com álcool e deu um para Mason. Vamos beber com as palavras. Juntas, elas esvaziam os recipientes. Um aluno de óculos chega por trás deles e diz que beber álcool em locais públicos é uma violação estrita e ele descontará 5 pontos de cada um deles. Mas Mason aceitou com calma e quase não prestou atenção. John ordena que seu capanga ajude a varrer o quintal de Mason, mas ele tenta recusar ajuda. John diz que a limpeza pode esperar e eles precisam conversar. Eles vão para o lago e John pergunta por que Mason o salvou. Mason pensou sobre isso e respondeu que não importava o que acontecesse entre eles. Eles ainda eram irmãos e ele fez a coisa certa. John ficou surpreso. Ele não ajudaria Mason em tal situação. Pediu-lhe que esquecesse o passado e o reconheceu como um irmão mais velho. John timidamente pergunta a Mason se ele tocou em Sansa. Mason responde que ela se apoiou em seu braço e que ele só queria lhe dar uma lição. Como foi? John perguntou. Mason, rindo, perguntou a John se ele havia experimentado algo semelhante. John fica surpreso e não consegue acreditar que Mason já teve intimidade com uma garota. Mason ri e quer encerrar a conversa. Eles se sentaram à beira do rio. Não muito longe da casa de Mason, vários irmãos mais novos estavam consertando um buraco no telhado da casa. John avisa ao irmão mais velho que ele deve tomar cuidado com Sansa, pois ela é uma garota muito orgulhosa. O irmão mais velho não entende o que ela precisa dele. John insiste que, por enquanto, Sansa usará todos os meios para conseguir seu irmão mais velho. E nisso, o irmão mais velho tem uma sorte incrível. Mas Mason não respeita esse tipo de garota e não sente nenhuma emoção por Sansa e novamente pede a John para mudar o assunto da conversa. John queria agradecer ao irmão mais velho. John tira uma garrafa branca do bolso e diz que os grânulos nela contidos serão capazes de curar feridas e restaurar a energia Chi. Mason aceita o frasco e descobre que será muito útil para ele nas próximas lutas. John não gosta de ficar endividado. Ele oferece ao irmão mais velho para mostrar um lugar. No dia seguinte, eles caminham juntos na floresta dos ventos negros. John pergunta ao irmão mais velho se ele sabe por que foi nesta floresta que conheceram Lucas e seu povo. Mason não tem certeza, mas presume que eles tinham alguns assuntos a tratar aqui. John ri e diz que a Floresta Negra do Vento é equidistante da Sky Tower, da Thunder House e do Crimson Clan. E há um mercado subterrâneo nesta floresta. No mercado, os alunos podem ganhar prata ou ouro por suas habilidades ou informações, e isso é muito popular entre os estudantes. Eaton diz que aqui você pode comprar diversas frutas e diversas ervas medicinais por um preço ridículo. Mason pergunta a John se há um ancião do 11º estágio no pavilhão Sky Tower. John ri, porque há apenas 5 anciãos na Torre do Céu, e cada um deles está abaixo do 11º estágio. O pai de John disse uma vez que o chefe do pavilhão celestial estava agora no auge do cultivo e estava a um passo de alcançar o pico das artes marciais. Os estágios iniciais de endurecimento corporal são seguidos por níveis mais elevados de desenvolvimento, como Kai Yuan, Qidong, Li He, Zhen Yuan e Shen Yu. Cada estágio é dividido em 9 subníveis. Cada avanço subsequente se tornará cada vez mais difícil.
O número de mestres no estágio Shan Yu é muito pequeno. Pensando nisso, Mason acredita que é melhor para ele focar no seu desenvolvimento agora. John diz que o mestre da escola de touros e o mestre da escola de trovoadas estão agora no 7º ou 6º estágio de Shen Yu e ainda estão longe de serem os chefes do pavilhão celestial. O pai de John disse que há 10 anos o líder do clã atingiu o estágio final de Shen Yu, mas os irmãos não entendem porque ele ainda não está no auge. John pede a todos os alunos presentes que prometam que não revelarão o segredo que ele conhece. Todos concordam em não contar nada a ninguém. João então diz que o chefe do pavilhão celestial não pode chegar ao pico devido a um incidente ocorrido há 10 anos. O chefe não tinha família e adotou 2 alunos, ambos irmãos fortes, inteligentes e talentosos. Cada um deles tinha um caráter especial e, portanto, a abordagem do diretor ao ensiná-los também era especial. Ele elogiava constantemente seu irmão mais velho, mas sempre tratava seu irmão mais novo com severidade. O irmão mais novo afastou-se do mais velho, tentando ganhar força rapidamente. A escuridão surgiu em seu coração. No final, ele compreendeu a técnica proibida que aterroriza qualquer mestre. Depois que ele aprendeu esse método, seu caráter mudou e seu poder aumentou. Quando ele tinha um poder tão grande, ele esperava receber elogios. Mas naquela noite, muito sangue foi derramado. E seu irmão juramentado morreu. E seu irmão mais novo escapou da punição. Desde então, o líder passou muito tempo na solidão, e muitos já pensavam que ele não era capaz de liderar o pavilhão celestial. Mas ninguém poderia imaginar que alguns dias depois, o próprio chefe iria atrás de seu aluno, capturá-lo e aprisioná-lo na corrente do dragão se contorcendo. Mason lembrou-se de seu encontro com o 11º ancião perto do dragão se contorcendo. Ele disse a ele que tinha negócios lá. Ele percebeu que o 11º ancião era o chefe do pavilhão celestial e estava vindo visitar seu filho cativo. John diz que foi por causa desses eventos que o chefe nunca foi capaz de atingir o nível mais alto. Eles acabaram de chegar ao mercado. Mason ficou surpreso com as fileiras de mercadorias que viu. João explica que cada escola tem seu pessoal e aponta para a casa onde está o representante do pavilhão celestial. John diz que este é o representante de sua irmã mais velha e avisa Mason para não fazer planos para ela. A irmã de John já alcançou o 3º estágio de Zhen Yuan e de todos os alunos das escolas, apenas alguns conseguem igualar sua força. Mas Mason não entende se a irmã de John é tão talentosa. Então, por que ele próprio não consegue passar pelo estágio de endurecimento corporal? John coçou a cabeça e disse que não estava tendo muita sorte, e claro que iria treinar mais, afinal, não poderia deixar Mason superá-lo. John se ofereceu para apresentar Mason à sua irmã, e juntos, eles se dirigiram para a residência do pavilhão celestial. João foi até a porta e disse que era ele quem tinha vindo. Alguns segundos se passaram e sua irmã permitiu que ele entrasse. O ar na sala estava mais pesado que o normal. John se aproximou da irmã e, com uma velocidade incompreensível aos olhos, recebeu um tapa na cabeça. O nome da irmã de John era Becca. Ela perguntou a John se ele sabia por que ela bateu nele, mas ele não respondeu. Então Becca disse que era porque ele se deixou espancar. Becca disse que ele deveria treinar mais e, se ele se deixar apanhar na próxima vez, será punido por ela. John prometeu com um sorriso no rosto que não deixaria isso acontecer novamente. Becca olhou para Mason e perguntou se ele venceu Lucas, ao que ele respondeu que realmente venceu. A irmã de John sabia tudo bem, embora Mason não entendesse como, pois passa muitas horas treinando em uma sala fechada. Becca recomendou que Mason ficasse longe de John, caso contrário seu desenvolvimento seria completamente interrompido. Depois disso, ela disse para eles saírem da sala porque ela precisava treinar. Quando partiram, John disse que sua irmã era mais gentil do que ele pensava. Mason disse com um sorriso no rosto que cada um tem seu próprio caminho, embora ele não respeitasse John. Eles se despediram e Mason começou a caminhar pelo mercado. Algumas barracas não serviam apenas para comprar e vender todo tipo de coisas. Também havia barracas com materiais de alquimia e tabuletas.
Mason entendeu que atenção especial deveria ser dada aos comprimidos e ervas contendo energia Yang. Para Mason, os preços aqui eram enormes. Um grânulo de restauração custava aproximadamente 52 peças de prata. Esses grânulos eram muito úteis para estudantes que haviam atingido o 7º e 9º estágios. Mason pensou em como alguém colocou a mão em seu ombro. Virando-se, viu Sansa, que o cumprimentou com um sorriso. Mason perguntou rudemente o que ela precisava. Ela respondeu gentilmente que só queria cumprimentá-lo. Mason acenou com a mão para ela, virou-se e começou a se afastar dela. Sansa ficou surpresa. Ninguém nunca havia se comunicado com ela assim antes, e ela começou a segui-lo a uma curta distância. Mason viu isso e depois de um tempo não aguentou e parou. Ele se virou para Sansa e disse que se ela continuasse a persegui-lo, talvez não esperasse clemência dele. Ela perguntou brincando se seria punida como da última vez. Mason se virou e caminhou até um dos balcões. Havia uma pedra Yang leve no balcão do comerciante e Mason perguntou ao comerciante quanto custava. O comerciante respondeu que não era nada caro, apenas 500 lians cada. Mas Mason não tinha dinheiro para isso e começou a pedir ao comerciante que reduzisse o preço. O comerciante não concordou. Sansa estava acompanhando a conversa. Mason olhou em volta e quase todas as lojas eram da escola de touros. Sansa novamente se aproximou de Mason e disse que a loja pertencia à sua família, e imediatamente perguntou com um sorriso se ele gostaria de receber essas pedras em troca de uma condição. Mason, é claro, queria pegar essas pedras, mas não conseguiu por causa de seu orgulho. Ele respondeu decididamente que não e ofereceu uma troca ao comerciante. Este mercado também permitia a troca, por isso o giro de ervas e grânulos era muito maior. Mason deu ao comerciante um frasco de ervas medicinais que Jon lhe dera e, em troca, recebeu uma pedra. O comerciante também lhe deu grãos de presente, dizendo que há muito tempo não conseguia vendê-los. Sansa não ficou feliz porque Mason não concordou em realizar seu desejo. Mason não sabia que tipo de semente era, mas como o vendedor a deu de graça, ele a aceitou com prazer. Sansa continuou seguindo Mason, mas ele queria se livrar dela. Estava assustado com a reputação dessa garota. Pensou que iria para o matagal da floresta e assustá-la. Sansa o seguiu, mas ela não sabia para onde ele estava indo. Ela entendeu que ele queria se livrar dela e, muito provavelmente, iria assustá-la no matagal da floresta. Um Lucas espancado os observava, junto com seu irmão mais velho. Ele contou ao irmão mais velho a história da batalha, mas ao mesmo tempo descobriu que Mason era apenas um estudante desenraizado em liberdade condicional. Havia apenas 10 deles no clã celestial, e Mason era um deles. Eles queriam atacá-lo, mas tinham medo de que outra pessoa visse. Mas o fato de Mason estar andando no meio da floresta simplificou muito a tarefa deles. Eles seguiram Mason e procuraram um bom momento para atacar. Sansa ainda seguiu Mason, e ele perguntou por que ela estava fazendo isso. Sansa pediu para apenas passear com ela. Ela perguntou se ela não era bonita e se o corpo dela não era bonito. Mas Mason respondeu resolutamente que valorizava as qualidades interiores da garota e que ela não tinha nada para olhar. Sansa estava com raiva. Ela era filha do mestre da escola de touros, e Mason era apenas um estudante probatório. Muitos homens gostariam de estar com ela. A paciência de Mason estava no limite. De repente, eles ouviram um farfalhar nos arbustos. Lucas saiu com seu irmão mais velho e disse que eles só queriam se vingar de Mason, e pediu a Sansa que se mudasse. Sansa estava preocupada com Mason e avisou-o que o irmão mais velho de Lucas havia alcançado o 5º estágio de Kai Yuan. Mas eles não vão tocá-la porque têm medo de seu pai, e Sansa se ofereceu para concordar com sua condição, e só então ele permanecerá vivo. Mas Mason foi inflexível. Ele recusou Sansa, dizendo quem morreria e quem sobreviveria. Eles ainda veriam. Então Sansa deu um passo para o lado. O irmão mais velho de Lucas perguntou a Mason se ele queria se suicidar, pois não deveria se envolver nas conversas dos outros. Mason respondeu que se eles queriam a vida dele, então deixe-os tentar tirá-la sozinhos. Ele assumiu uma postura de luta e começou a formar energia Yang. Há cada vez mais Yang líquido.
Estava ficando cada vez mais forte por causa da pedra Yang de luz que ele havia comprado. A energia dessa pedra secou em um piscar de olhos. Os dois irmãos correram para a batalha. O mais velho atacou primeiro. Eles bateram os punhos e o golpe atingiu o mais velho, queimando sua mão. Desembainhando a espada, Lucas atacou, mas desta vez a espada não perfurou as mãos de Mason, mas ele a pegou. Tendo gerado energia Yang na mão direita, Mason tocou a cabeça de Lucas, e ele cai sem fôlego no chão. Agora que Lucas conseguiu o que procurava, ele está morto. Seu irmão mais velho vê o que aconteceu e entra em ação novamente com a intenção de matar Mason. Essa situação era diferente de quando Mason ajudou John. Agora o inimigo quer matá-lo, então ele não terá misericórdia. O irmão mais velho já atingiu o 5º nível de Kai Yuan, e Mason não sabe se tem forças para usar a mesma técnica contra ele. Cada um dos ataques de Mason foi acompanhado por uma enorme corrente de calor, queimando o corpo do irmão mais velho. Foi uma luta de desgaste. Quando um deles ficar sem forças, ele perderá. Sansa está impressionada com a força de Mason. Ela nunca viu guerreiros que pudessem derrotar um inimigo acima de si mesmos. O mais velho fica pasmo. Não entende por que Mason ainda não está exausto e de onde consegue uma quantidade tão incomensurável de energia. A partir de vários golpes precisos, ele voa a vários metros de distância e, percebendo que não pode vencer, foge, prometendo vingar seu irmão Lucas. Mas Mason vê outra gota de energia Yang em sua mão e a joga atrás dele. Uma gota de energia o atravessa e o irmão mais velho cai no chão. Sansa fica surpresa como Mason conseguiu tanta força. Ela pensou que ele era apenas um fraco. Mas agora... Mason alertou Sansa para não se mover enquanto examinava os cadáveres de seus rivais derrotados. Encontrou várias moedas de prata e alguns remédios, pensando que poderiam ser vendidos com lucro. Sansa, assustada, disse que se Mason precisasse de dinheiro, ela poderia dar a ele se ele não a matasse. Mas Mason disse que não é um bandido e que se não tiver dinheiro suficiente, vai ganhá-lo. Ele chamou Sansa até ele, avisou-a que se ela fosse obediente, ele não faria nada com ela. Mason pegou o corpo do irmão mais velho no ombro e ordenou que Sansa carregasse o corpo de Lucas. Mesmo estando nas profundezas da floresta, ainda havia uma chance de encontrar caçadores ou qualquer outra pessoa. Mason queria esconder os corpos e pensou em como garantir que Sansa não contaria nada a ninguém. Eles se aproximaram do rio. Mason encontrou 2 pedras e disse para amarrar uma delas ao corpo do falecido, o que Sansa fez obedientemente. Mason jogou os 2 corpos ainda mais no rio. Ele disse a Sansa que ela agora era sua cúmplice, mas isso só a divertiu. Desta vez, os próprios inimigos provocaram a batalha e Mason não queria matá-los. Sansa perguntou se ele já havia matado antes. Mason respondeu que não, mas ela não acreditou nele, já que seus golpes eram completamente perfeitos. Eles caminharam mais ao longo do rio. Mason rapidamente tirou a roupa e pulou na água para se livrar da batalha que estava acontecendo. Depois deitou-se numa pedra e Sansa também nadou no rio. Quando ela saiu da água, seu corpo estava praticamente nu e ela se sentou em uma pedra ao lado de Mason. Ele praticamente não olhou para ela e apenas ficou deitado na pedra. Sansa admitiu que, embora fosse bonita, nunca teve nada com homens, e Mason foi o primeiro a tocá-la. Ela admitiu que se comportou dessa forma apenas para atrair pessoas capazes para o seu lado, para esquentar a relação entre os alunos do pavilhão celestial e a casa estrondosa. Mas Mason respondeu rudemente que isso não lhe dizia respeito. Eles se vestiram e Sansa disse que não iria mais atrapalhar. Depois disso, eles se separaram. Mason sentou-se na beira da fissura, perto da corrente do dragão que se contorcia, e meditou. Ele gastou 2 gotas de Yang líquido naquela luta, então deveria voltar a treinar. Mason ainda não entendia para onde foi a 3ª gota de Yang líquido que ele tinha ido. Tirou do bolso a semente que o comerciante lhe dera. A semente absorveu a gota de energia e emitiu um brilho vermelho. Ele decidiu plantar uma semente na terra para ver o que resultaria dela.